Bem-vindo ao Foundations of Figma, nosso curso mais completo de Figma para iniciantes. Hoje vamos aprender os conceitos básicos de variáveis dentro do Figma. Essa é uma nova função que confunde muitos alunos. Hoje irei simplificar as variáveis e mostrar exemplos práticos. Sou Ansh Merai e ensino design aos estudantes. Esta é a quinta de 10 aulas da nossa série. Então, sem perder mais tempo, vamos começar. Tudo bem, então vamos começar antes de prosseguir. Só quero ter certeza de que estamos muito claros sobre o fato de que este curso inteiro não é um curso de design de UX. Este é um curso de Figma, há uma grande diferença. Então é aqui que eu ensino o que exatamente é Figma e como você usa diferentes recursos do Figma. Mesmo se você conhecer Figma de ponta a ponta, você não conseguirá um emprego. Então você primeiro precisa aprender a ferramenta que é Figma e depois passar tempo aprendendo design de UX, que é o assunto que você será contratado se entender design de UX. Mas é claro que você não pode começar a aprender UX a menos que você conheça Figma. E é para isso que este curso serve. Você está assistindo a aula número 5, mas antes da aula número 5. Já carreguei 4 palestras no canal do YouTube. Todas são gratuitas. Na palestra número 1, fizemos o básico do Figma. Na palestra número 2, fizemos frames e auto layout. Na palestra 3, discuti estilos e bibliotecas, que é um vídeo muito importante. E na palestra 4, discutimos como fazer componentes e variantes. Se você não viu nenhuma palestra, recomendo começar pela primeira, por favor. Ao terminar a palestra 5, se você perdeu algum vídeo até agora, assista-os, pois esta é uma série muito bem planejada. Ao fazer este vídeo, presumo que você já concluiu todo o seu currículo. Até agora, se você já conhece o Figma e se está interessado em aprender design de UX, em específico como um assunto, então eu lancei um curso gratuito em Learn UI UX. É um roteiro completo para uma carreira em design de UX, onde eu sou muito honesto e absolutamente claro sobre as expectativas. Como se candidatar a empregos e estágios e salários médios. Empregos, cada coisa única, isso é um total. São 9 semanas de programa, mas se você fizer os módulos adicionais, também. Então levaria quase 9 semanas, mas acredite em mim quando digo isso. Se você seguir este roteiro no learnUIUX.twin, não terá nada faltando. Você saberá absolutamente o suficiente para se candidatar ao seu primeiro estágio bem remunerado em design de UX. Agora que estabeleci o contexto, vamos avançar. O programa de hoje é dividido em 3 módulos. No módulo número 1, explicarei exatamente o que são variáveis e por que precisamos delas. Se já tínhamos estilos de cores, então por que precisávamos de variáveis? Em primeiro lugar, segundo, farei você entender os diferentes tipos de variáveis, porque muitos alunos pensam que variáveis é apenas uma versão moderna de estilo. Os estilos eram absolutamente fixos para, digamos, tipografia e cores, e sombras, mas as variáveis são mais do que isso. Existem mais tipos de propriedades que você pode armazenar dentro de variáveis, então vou te levar por todos os diferentes tipos um por um, e seus casos de uso, bem como para qual tipo é usado para qual propósito. E no último módulo passaremos por alguns exemplos práticos. E também tentaremos variáveis em exemplos simples de prototipagem. Durante este vídeo, darei zoom se houver algo importante para mostrar. Pressionando uma tecla específica, você verá no canto superior direito. Então, em qualquer momento, se você se sentir confuso sobre o que o Unch pressionou. Iniciemos o módulo 1, que aborda especificamente o conceito de variáveis. Antes de discutirmos sobre variáveis, vamos revisar rapidamente o que abordamos na aula número 3, sobre declarar estilos. Ao aprendermos sobre estilos, abordamos o tópico de tokens de design. Agora, se você não sabe o que são tokens de design, deixe-me explicar rapidamente para você. Em um sistema de UI, e quando digo sistema de UI, basicamente me refiro a um sistema de cores que são usadas para projetar uma tela. Existem um conjunto limitado de cores e o designer tem que escolher entre essas cores. No meu sistema de design de UI eu tenho uma cor azul. Agora o valor raiz, que é apenas uma palavra sofisticada para o valor do código hexadecimal, é 7F56509. Direto ao ponto. Mas como designer eu não posso me comunicar dizendo, por favor, use 7F56509. Então basicamente eu preciso dar um nome a isso. Suponhamos que esse código hexadecimal recebeu um nome global. E nós vamos chamar isso de azul 100. Faz sentido. Esse azul 100 pode ser usado na minha interface do usuário, no meu marketing e em outros lugares. Então, a mesma cor pode ser referenciada em algo mais também.
Então, esse nome global, que é Azul 100, agora pode ter outra camada em cima dele, outra referência sobre ele, especificamente para dizer o sistema de interface do usuário, e vamos apenas dizer que no meu sistema de interface do usuário eu uso a cor azul, como uma cor de marca. Suponha que você sabe, talvez você esteja projetando um site de mídia social e decidiu usar essa cor específica como a cor primária, então eu provavelmente nomearia isso como UI Primária 1. Agora, mesmo dentro da UI Primária 1, eu posso reciclar essa cor primária 1 para diferentes casos de uso. No lado esquerdo, há um pop-up de um arquivo comunitário gratuito do Figma chamado Arquivo UI sem título. Então você pode ir e praticar o mesmo. Este UI primário agora está sendo usado para um ícone de verificação, mas também está sendo usado para este texto modal. Agora o que está acontecendo é que você tinha uma única cor que primeiro nomeou como azul 100. Então você está referenciando a mesma coisa como seu primário 1. Então essa coisa também está sendo referenciada de duas maneiras diferentes, e você sabe que há um princípio adequado por trás disso. Isso foi abordado detalhadamente na aula 3, no episódio de estilos e bibliotecas. Então eu estou apenas revisando, caso você tenha esquecido. Todo esse processo de referenciar cores está sob o assunto de tokens de design. E você vê esses nomes aqui chamados de nomes de tokens. Agora, por que eu precisaria disso? Porque se eu tiver que mudar, digamos, apenas o ícone de verificação, eu posso pegar este ramo e conectá-lo a alguma outra cor, talvez uma cor cinza. Mas suponhamos que um dia eu decida mudar para azul. 100% essa mudança será refletida em todos os outros lugares, então é claro, essa é uma maneira muito boa de ter sistemas. Agora a questão é, como você consegue esse recurso dentro do Figma, onde eu tenho um código hexadecimal e há um nome para isso? Este nível 1 de referência era possível usando estilos. Agora, como fizemos estilos? Eu iria aqui, clicaria neste ícone de 4, clicaria neste ícone de mais, e por padrão, ele me pede para declarar uma variável quando as variáveis não estavam lá. Ele me pediria para converter isso em um estilo, então eu poderia literalmente dar um nome a essa cor. Eu poderia dizer azul. Sim. Ok, eu também posso adicionar uma descrição e criar um estilo, mas se eu precisar de outro estilo, digamos o principal da interface do usuário, como faço? Não consigo vinculá-lo ao azul 100. Eu teria que novamente ir aqui e novamente meio que desanexar isso. Novamente ir aqui, clicar em mais, ir para estilo e fazer isso como o I primário. Agora o que exatamente está acontecendo? Primary One em meus estilos é uma entidade completamente diferente de azul 100. O que significa que se eu tivesse que mudar essa cor azul, eu teria que fazer a mudança. 2 vezes eu teria que ir para Primary One também. Então teria que mudar individualmente. Sem azul também, o que é realmente irritante, isso não é o que eu queria, eu não quero assim. Uma única referência, eu quero essa referência de vários níveis. Agora essa é uma das características das variáveis. As pessoas pensam que é para isso que as variáveis servem, para salvar cores em vários níveis, isso não é verdade. As variáveis têm muitos benefícios, sendo capaz de ter uma cor sendo referenciada em vários. Camadas é apenas uma das características. Então deixe-me voltar aqui e deletar essa cor. E deixe-me deletar esse estilo também. Então, como eu disse, porque precisamos de variáveis, o número 1 é claro, eu posso ter conexões de vários níveis, o que basicamente significa que eu posso ter um único valor de cor e um monte de outras coisas, e eu posso referenciá-las. Outro benefício é que quando estávamos falando sobre, digamos, estilos de cores, ou estilos de tipos, ou estilos de sombras, havia limitações, certo? Aqui eu posso realmente armazenar coisas como strings e números e quantidades, então você pode armazenar valores que vão além dos seus tipos básicos, e sombras e cores, porque há tantas outras coisas que você precisa salvar e, você sabe, manter consistente em um sistema de design. Eu sei que a maioria de vocês são iniciantes, mas muitos de vocês teriam tentado fazer a interface do usuário em diferentes temas. Quando isso acontece, quando só tínhamos estilos, tivemos que declarar uma paleta diferente para um tema claro. Paleta diferente para um tema escuro, e era apenas tão difícil. Para alternar entre os temas claro e escuro, você pode alternar entre eles aqui. É muito fácil alternar entre vários temas usando variáveis, e também é possível alternar entre diferentes dispositivos. Então o aspecto de design responsivo das coisas. Também se torna muito fácil quando você tem um único componente.
Se eu arrastasse esse componente para diferentes quadros, ele mudaria automaticamente de sua versão web para uma versão móvel ou tablet. Não vamos cobrir isso hoje devido ao tempo limitado, mas quero fazer você entender todas as possibilidades ao usar variáveis baseadas em texto. Você pode ter sua interface convertida em diferentes idiomas. Você terá um único botão que pode estar em Hindi, inglês e francês, mas todos os três estariam conectados a uma única instância. Agora você deve estar se perguntando, o que exatamente são variáveis e como elas funcionam? Primeiro, entenda que variáveis vão além de cores. Existem 4 tipos de variáveis. Uma é, claro, a cor, mas a segunda é número, onde você pode realmente armazenar valores numéricos apenas para te dar um exemplo rápido. Digamos que eu estou seguindo um 8, grade de pixel, ou como uma regra de 8 pixels, onde todos os meus pop-ups ou meus raios de canto vão ser múltiplos de 8. Agora, se eu tenho uma tabela de 8, que é, você sabe, 8, 16, 24, 32, dessa forma eu tenho um conjunto limitado de números. O número 9 não deveria ser usado por ninguém. Correto, este número 8 pode ser usado para raios de borda, pode ser usado para qualquer outra forma e tamanho. Pode ser usado também para a altura de uma pílula. Então, o número 8 em si, como um inteiro, pode ser referenciado para vários casos de uso. É por isso que as variáveis também permitem que você salve números. Você também pode salvar strings, o que basicamente significa que você pode salvar títulos, nomes, frases e palavras. Use palavras únicas ou, no máximo, 2 ou 3 palavras juntas, mas eu não recomendaria que você use isso para parágrafos. Mas sim, às vezes você tem títulos que você quer que seja uniforme em todas as janelas pop-up. Digamos que você tenha 50 pop-ups, e em todos eles a cor e a altura estão mudando, mas o título diz Atenção. Agora, se alguém vier até você e disser que, Ansh, daqui pra frente, nossos pop-ups não dirão atenção, agora nossos pop-ups dirão cuidado, então você terá que ir individualmente e mudar todas essas cópias, ou, sabe, havia alguns plugins onde você poderia fazer como Ctrl+F em todo o Figma, e mudar isso. Mas nas variáveis você pode realmente armazenar esse título também, o que significa que você está realmente criando um componente de todo o texto também. As variáveis não são nada além de basicamente componentes para coisas que nem mesmo eram possíveis antes. Você está componentizando valores numéricos e seus títulos. Sei que estou apenas explicando verbalmente agora no módulo 2. Mostrarei como funcionam, mas estou definindo o contexto. Sei que este vídeo vai ser longo. Eu terei que recomendar que você assista deste vídeo pelo menos 2 vezes. Porque todo o conceito é muito novo, eu estive neste campo por tanto tempo. Levei pelo menos uma semana para entender como as variáveis funcionam. Então tenha paciência e entenda como isso funciona. Você vai entender. O último tipo de variável é um booleano, onde você pode ter apenas um valor verdadeiro ou falso. Isso é importante quando você quer esconder ou manter algo. Vou mostrar como o booleano funciona, mas esses são os 4 tipos de variáveis. Você pode reutilizar esses valores, assim como estilos e componentes. Quando você cria essas variáveis, elas se tornam parte da sua biblioteca. Se eu tenho uma biblioteca de sistema de design onde estou declarando todos eles, uma vez que eu publico essa biblioteca, elas ficam disponíveis. Todos os outros arquivos que têm essa biblioteca habilitada terão acesso a essas variáveis. Agora, pessoal, antes de prosseguir, quero dar um lembrete muito forte de que não vamos fazer o upload da próxima aula até que consigamos 1000 curtidas neste vídeo dentro de 5 dias após o upload, e pelo menos 500 comentários dentro de 5 dias após o upload, porque eu coloquei um intervalo após a aula 4 e estava sentindo que vocês nem estavam assistindo ou não estavam interagindo com o vídeo. Mas se vocês estão gostando desta série, quero o seu feedback. Quero um bom feedback na seção de comentários. Então, uma vez que você terminar seu vídeo, certifique-se de contribuir com as 1000 curtidas e os 500 comentários. Caso contrário, não farei o upload da próxima aula. Não estou brincando, eu amo o assunto, mas quero ter certeza de que vocês estão nos apoiando, porque trabalhamos muito duro para fazer esses vídeos ganharem vida. Dito isso, vamos ao módulo número 2, onde entendemos os tipos de variáveis que existem. O tipo mais simples é a variável de cor. Agora, em vez de falar sobre isso, deixe-me mostrar como a interface do usuário se parece para obter minhas variáveis, opção que tenho que clicar fora do quadro, nesta área da interface do usuário, que é o meu espaço em branco. Assim que você fizer isso, do lado direito você terá as configurações da página onde pode mudar o fundo, mas também verá essa opção chamada Variáveis Locais. Se você clicar neste ícone aqui, você terá este menu aberto. Agora você pode pegar este menu e também redimensioná-lo assim.
Então eu posso pegar os cantos e redimensioná-lo da maneira que eu quero. Este recurso está em modo beta a partir de 18 de novembro de 2023, então pode haver alguns bugs, mas no geral funciona muito bem. Agora deixe-me explicar essa interface para você. Aqui você está vendo todas as variáveis, mas no topo você também vê essa palavra chamada coleção 1. Agora você se lembra quando estávamos falando sobre estilos. Eu disse que em um sistema você pode ter um conjunto de 10 cores, que são apenas suas cores primárias. Você pode ter um conjunto de cores que são apenas suas cores cinza, outro conjunto que são apenas suas cores semânticas, e mais um conjunto de cores diferentes. Apenas para o texto, então quando eu digo este conjunto de cores, ok, imagine que este conjunto agora está sendo chamado de coleção, e agora em vez de estilos, eu vou chamar isso de variável. Então agora estamos evoluindo lentamente de ter um grupo de cores para ter uma coleção de variáveis. Essa é a linguagem e o vocabulário que usarei daqui em diante. Se eu clicar nesses 3 pontos, bem aqui eu posso renomear essa coleção. Então deixe-me chamar isso de primitivos, ok? Aqui é onde eu vou declarar todas as minhas cores base. Aquela paleta de cores declarada nos estilos. Você sabe aquela coisa de 0 a 1. Começamos do branco e fomos para o preto. Deixe-me declarar isso. Ok, agora vamos supor que em vez de fazer as coisas aqui, se eu tivesse estilos comigo, eu provavelmente faria dessa maneira. Certo, vamos criar 5 caixas. Essa pode ser fê, essa pode ser cinza. Esta pode ser um cinza mais escuro. Então esta pode ser ainda mais escura. E esta pode ser preta. Agora eu vou pegar todos esses estilos que tínhamos. No passado, usávamos o comando barra e os classificávamos como um plugin de classificação. E então costumávamos renomear em lot. E talvez tornar isso como sinal de $cinza1. Ok, na realidade eu faria isso como você sabe, base 1, meio e contraste, mas eu estou apenas simplificando as coisas. Vamos nomear isso de cinza 1 a cinza 5. E então eu os declararia como estilos. Mas agora eu posso ir às minhas variáveis e criar uma variável. Ao clicar no botão Criar Variável, aparecem 4 opções. Agora mesmo estamos iniciando a variável de cor. Então eu vou selecionar a cor. Assim que eu fizer isso, eu recebo 2 colunas aqui. Uma é o nome desta variável e o valor armazenado dentro desta variável. Então deixe-me chamar isso de cinza 1. E aqui eu posso ir selecionar meu conta-gotas e escolher essa cor bem aqui. Agora isso era fácil, então é bem direto. Mas agora eu posso clicar novamente em Criar Variável e então clicar em Cor. Desta vez, chame-o de cinza 2. Vá aqui e escolha este. Ok. Novamente, vá. Vamos fazer isso como um 3. Escolha este aqui, faça isso cinza. 4, escolha este, selecione cinza. 5 e escolha este, tudo bem. Então agora eu tenho todos os meus cinzas organizados. Agora vamos supor que esses cinzas são usados para 3 propósitos. Primeiro propósito, estou usando isso para as minhas superfícies. Estou usando isso para meu texto, que pode incluir título, subtítulo e talvez pontos de bala. E o terceiro propósito pode ser para ilustrações. Ok, porque são cores bastante simples e diretas. Aqui a diversão começa. Agora, se eu estiver na minha biblioteca de primitivos, eu posso criar uma nova biblioteca que não seja sobre meus primitivos. Mas agora isso é para as minhas superfícies e eu posso ir aqui, clicar neste botão de criar coleção. E dessa vez vou chamar isso de paleta de interface do usuário. Ok, eu posso alternar entre minha paleta de interface do usuário e primitivos. Agora, se eu for a minha paleta de interface do usuário, posso criar uma variável, e desta vez, vamos dizer que no meu sistema de design. A maneira como nomeio minhas cores é superfície 1, 2, 3, posso digitar aqui superfície 1. É aqui que o jogo muda. Digamos que eu queira que minha superfície 1 seja desta cor. Agora, se eu fosse conectar isso com esta cor, e não com meus primitivos, estou repetindo o mesmo erro que fazia em estilos. Minha superfície 1 e meu cinza 2 são entidades distintas. Mas agora, se eu for ao meu valor e clicar com o botão direito, tem uma opção que diz Criar Alias. Se eu clicar em Criar Alias, uma janela pop-up se abre onde diz que você pode selecionar uma cor personalizada, o que eu não quero. Que eu posso clicar em Bibliotecas. E aqui eu posso encontrar minha coleção de primitivos. E na minha coleção de primitivos,
Eu posso selecionar cinza também, então você sabe o que está acontecendo. Bem aqui, a parte divertida é que acabei de criar ramificação, então você se lembra daquela coisa que eu disse que isso pode ser uma cor. Pode ser ramificado de outro modo. E pode ser ramificado novamente de outra forma com o valor raiz aqui. Que então, deixe-me pegar o lápis desta cor. Foi primeiro ramificado como cinza 2. E agora este mesmo cinza 2 está novamente ligado à minha superfície 1. Agora eu posso fazer isso repetidamente e a parte divertida é que se eu mudar essa cor aqui, minhas alterações seriam refletidas em todos os outros lugares. Então você se lembra disso aqui. Isso não era possível com estilos, mas agora é com minhas variáveis de cor. A parte interessante aqui é que para tornar as variáveis realmente úteis, você precisa entender as coleções também. E eu acho que isso é bem direto ao ponto. O que eu posso fazer é, na minha paleta de interface do usuário, eu também posso criar outra variável e dessa vez eu vou chamar de texto primário. Agora no meu texto primário eu não quero que isso seja branco. Basicamente eu quero que seja preto. Por quê? Porque suponha que eu esteja criando um aplicativo com um tema claro. Então se eu estou criando um aplicativo com um tema claro, se a superfície é tão clara, o texto tem que ser escuro. Eu vou clicar com o botão direito novamente, criar meu alias e dessa vez vou selecionar cinza 5. Isso é muito legal porque agora todas as minhas cores estão vinculadas a uma única biblioteca central. Então tudo está muito bem organizado. Agora a parte divertida é que, digamos, deixe-me apagar tudo isso se eu criar um quadro. E se eu criar um pop-up semelhante a isso? Eu posso ir aqui em vez de ter um código hexadecimal normal. Eu posso clicar nos meus 4 pontos e posso encontrar todos os meus primitivos bem aqui. Quando eu digo primitivos, são basicamente todas as variáveis. Agora eu posso escolher cinza 1 ou cinza 2, ou eu posso realmente ir para a minha coleção de paleta de interface do usuário e selecionar superfície 1. Essa é a maneira correta de usar suas cores. Se eu escolhesse cinza 2, então eu teria cometido o mesmo erro, mas agora eu posso selecionar superfície 1. A parte divertida aqui é que se eu voltar para os meus primitivos, se eu fosse algum dia mudar meu cinza, isso refletiria em todos os outros lugares, então você pode imaginar como isso é legal. Agora, se eu fosse selecionar uma camada de texto que diz olá, eu poderia aumentar o tamanho e novamente ir para os meus 4 pontos e desta vez selecionar texto primário. Então é apenas uma maneira 100 vezes melhor de organizar suas coisas de forma ordenada. Agora a parte interessante aqui é que vamos supor que eu tenha criado esses cinzas. Então eu fui para a minha paleta de interface do usuário e tenho minha ferramenta cinza vinculada à minha superfície 1. Correto? Superfície 1 está disponível nessa lista inteira, então se eu fosse aqui no meu texto, se eu clicar nesta opção na minha coleção de paleta de interface do usuário, eu ainda posso ver superfície 1. Logicamente, nem mesmo logicamente, mesmo que eu seguisse o sistema que eu criei, eu não quero essa recomendação de superfície 1 para o meu texto. Porque eu quero que apenas as cores do texto estejam acessíveis quando eu estou remudando ou recolorindo o meu texto. É aqui que o conceito de escopo entra, deixe-me mostrar como isso funciona. Voltarei para minha coleção de paleta de interface do usuário. Na minha superfície 1 tem o valor cinza também. Mas bem ao lado do meu valor, eu tenho essa coisa chamada como editar variável. Assim que eu faço isso, eu abro uma nova janela onde eu posso mudar o nome, posso adicionar uma descrição, mudar o valor, mas eu também vejo essa opção chamada como escopo de cor. Essa é a maneira do Figma de me perguntar: Anche, onde exatamente você planeja usar essa cor? E vamos supor que eu só planeje usar isso em preenchimentos. Ok, dentro do preenchimento você tem a opção de dizer ao Figma se eu vou usar isso para um quadro, uma forma ou um texto, ou até mesmo um traço. Agora, se eu desmarcar texto, se eu desmarcar traço, então eu não verei isso dentro das minhas opções quando estou tentando adicionar uma cor ao meu texto. Da mesma forma, se eu for ao meu texto primário e clicar neste ícone aqui, esta é a cor que escolhi para o texto primário. Então, o que farei é desmarcar completamente o preenchimento e selecionar apenas o texto e também desmarcar o traço. Quando isso acontece, mesmo que eu esteja selecionando uma superfície aqui, se eu abrir meu painel de cores na minha paleta de interface do usuário, não verei o texto primário. Isso é insano, certo? Agora você não será capaz de entender seu valor. Mas eu vou te dizer o que acontece. Quando estávamos criando estilos, eu costumava ter tantas dessas listas de cores aqui, e eu costumava pensar que, cara, ficou tão difícil rolar por essa lista,
Ficou tão difícil pesquisar através das minhas cores porque, sabe, havia tantas palavras sobrepostas, mas agora com o conceito de escopo, todo esse processo se tornou extremamente fácil de escalar e manter. Não é absolutamente incrível? Deixe-me saber na seção de comentários se sua mente ficou impressionada ao ver o quão útil isso seria. Agora, este primeiro tipo de variável, que é uma variável de cor, é bastante simples de entender e eu continuo vendo muitas pessoas falando apenas sobre a variável de cor. O próximo tipo é uma variável numérica. Para fazer você entender por que precisamos disso, tenho uma tela à minha frente e suponha que provavelmente terei meu próprio aplicativo onde estarei, sabe? Carregando todos os meus cursos de uma só vez. E eu tenho essa tela bem aqui, e aqui você tem uma recomendação. E então você tem continue assistindo. Agora vamos supor que eu tenho esse componente bem aqui, e mesmo que este não seja um exemplo muito prático, estou apenas usando este exemplo para provar um ponto, ok? Vou manter isso bem aqui. E vamos supor que eu quero que o início diga 0 visualizações. Ok, então o início da interface do usuário deve sempre dizer 0 visualizações. Agora por padrão, a cópia diz 24.000 blá blá blá. E é aqui que as variáveis numéricas podem ajudar. Então eu vou aqui, clico fora, vou para as minhas variáveis locais e aqui na minha paleta de interface do usuário ou nos meus primitivos eu posso literalmente adicionar uma nova variável. Contudo, não farei isso nos meus primitivos, porque este é um valor que estou usando em um nível de componente. Então, para tornar as coisas muito mais organizadas, vou criar uma nova coleção e desta vez vou chamá-la de dados do componente. Ok, nos meus dados do componente eu posso criar uma variável e desta vez vou selecionar a opção número. Aqui eu posso dizer padrão. Visualizações. Ok, perceba como estou usando o traço. Se eu usar a palavra barra, então teria agrupamento dentro de uma coleção. Também não estamos cobrindo isso hoje, mas estou apenas te informando. Agora a parte divertida é que eu posso selecionar esta camada de texto aqui, que se chama 24.642. Visualizações. E do lado direito, onde você tem suas configurações de tipo, você tem este pequeno botão de diamante bem aqui, que é a opção para aplicar uma variável. Assim que eu fizer isso, eu terei visualizações padrão bem aqui. Agora o erro que cometi agora é que se eu selecionar visualizações padrão, toda a camada de texto agora foi convertida no número 0, mas eu sempre quis que fosse uma quantidade de dígitos numéricos. E então a palavra visualizações. É aqui que você precisa começar a criar o hábito de organizar seu texto em layouts automáticos. O que quero dizer é que essa é uma maneira errada de organizar suas visualizações. O jeito correto seria que eu desanexasse essa instância, fosse aqui e, antes de tudo, se eu pegasse essa camada de texto. Bem aqui, na minha camada por padrão, o nome da camada é a cópia, que eu adicionei ao meu texto a maneira correta de projetar seus componentes. É dar um duplo clique e chamar isso de título do vídeo. Então aqui eu deveria duplicar. Pegue esses dois, coloque-os no layout automático, talvez adicione um espaço de 4 pixels. Essa coisa aqui deveria ser chamada de contagem de visualizações. E isso também deveria ser chamado de visualizações de termo. Por quê? Porque vou codificar isso para ser visualizações agora. Se eu pegar essa coisa aqui, clicar neste botão de diamante e depois clicar em visualizações padrão, agora este número aqui está ligado a isso. O que significa que se eu fizer isso 100, isso se tornaria 100 visualizações. Ok, se eu fosse deletar isso, bem aqui e manter isso, essa é a maneira correta de realmente organizar seus componentes. A parte divertida é que, digamos que eu tenha a palavra retomar assistindo. E suponha que eu mantenha essa coisa bem aqui. Isso é, digamos, um telefone. Ok, estou apenas fazendo isso. De uma maneira muito grosseira, mas apenas para provar um ponto, mas vamos dizer que eu continue assistindo assim. Então eu também crio uma versão para o desktop, onde eu tenho isso no meu painel largo. E então eu provavelmente transformaria isso em um estilo diferente, talvez como ter um cabeçalho realmente grande e manter isso, desta maneira, ok. Então no meu telefone e na minha web eu usei a palavra retomar a visualização. E vamos supor que eu tenha vários arquivos assim. Então talvez você saiba que o mesmo componente pode estar sendo usado de uma maneira central ou em uma história. Seja lá o que for. E deixe-me apenas mudar a cor do fundo para que seja muito evidente. Então eu vou apenas fazer isso como, digamos, sabe, essa cor. Bem aqui agora, este retomar a visualização, é claro, tem um estilo de tipo... O estilo de tipo está declarando a fonte, o peso.
e todas essas coisas, mas estou dizendo, e se eu quiser componentizar essa frase? Retomar tua visualização. E se daqui a 6 meses, um PM vem até mim e diz que anche, em vez de retomar a visualização? Temos que fazer este currículo aprendendo assim que eu fizer isso. Eu teria que literalmente ir e digitar isso como retomar aprendizado em todos os lugares. Agora, eu poderia ter corrigido isso se ambas as coisas estivessem em um componente ou se eu tivesse propriedades de componente, mas posso realmente salvar isso bem aqui. E você sabe que essa mudança é refletida em todos os lugares. Mas aqui está a ressalva no meu retomar aprendizado, a frase é realmente uma string neste caso. Quando eu estava realmente adicionando um número, isso era um inteiro. Então uma string é composta de alfabetos, e alfabetos são chamados de caracteres. Então basicamente quando eu digo a palavra views, e deixe-me apenas desanexar isso, a palavra views é uma string, e essa string é composta por 5 caracteres. V é um caractere, I é um caractere e assim por diante. Agora isso é realmente um número, e isso é uma string. Então se eu tiver que componentizar essa frase aqui, eu terei que criar uma variável e escolher a palavra string. E eu posso chamar isso de cabeçalho de currículo. Ok. E eu vou chamar isso de aprendizado de currículo. Agora eu posso ir aqui e então aplicar minha variável aqui. Então eu posso pegar isso. Pegue este e eu acho que você não pode fazer isso em vários estilos. Então deixe-me apenas fazer este. E aqui está. Agora, quando isso acontece, eu posso dizer continue, continue. E isso se refletiria em todos os outros lugares, certo? Agora, muitos alunos me perguntam, Anche, como isso é diferente de uma propriedade de componente? Uma propriedade de componente só pode ser adicionada a um componente, correto? O que significa que se eu tivesse que usar uma propriedade de componente, eu teria que fazer essa string aqui uma parte dessa declaração de componente. Mas em uma interface de usuário, você tem tantas coisas por toda parte. Você não pode fazer um componente para tudo. Imagine a desordem que você teria em sua biblioteca. Além disso, em uma propriedade de componente, você tem várias strings para um único componente, o que basicamente significa que se você tem um campo de entrada, o campo de entrada tem um rótulo, e esse único rótulo, o placeholder é o rótulo, mas o rótulo pode ser nome, sobrenome, e-mail. Então você tem várias variações do rótulo. Quando há várias variações de rótulo, uma propriedade do componente será usada, pois ela foi declarada como variante em outro lugar. Neste caso, isso é para valores inteiros dedicados ou valores de string dedicados, que são apenas títulos independentes. Essas são frases independentes, você não precisa torná-las parte de algum componente. Então, ao clicar em criar variável, eu expliquei a você sobre core, eu expliquei a você sobre número. Acabei de mostrar a você a string. E apenas para revisar rapidamente o que estudamos, deixe-me trazer de volta os slides aqui mesmo. E deixe-me pegar essa janela aqui, você pode armazenar números e depois reutilizar esses números para qualquer caso que você queira. Por exemplo, vamos dizer que eu decidi que todos os meus raios de canto serão de 5 pixels. Então vamos dizer que eu tenho um monte de pop-ups. Um pop-up é este, então você tem alguma notificação, então você também tem algum pequeno botão, ok, e eu vou pegar todos esses, vamos alinhá-los e eu quero manter todos eles como 5 pixels. Ok, e eu decidi uma regra que vai ser em múltiplos de 5. Ok, o que eu posso fazer é, eu posso ir aqui, criar uma nova coleção. E talvez chamar isso de números primitivos. Ou eu posso deletar essa coleção e então voltar para meus primitivos. E apenas salve aqui, para que eu possa literalmente ter 3 frases. Ok, irei para o meu número, chamarei isso de pequeno. Ok, o outro pode ser considerado como médio. E então eu também posso ter grande. Ok, isso pode ser 5. E em vez de torná-lo 5, vamos mantê-lo 4, para que seja mais prático. Vamos manter isso 8, vamos manter isso como 12. Agora eu posso pegar todas essas coisas aqui. Em vez de adicionar manualmente o número aqui, passe o mouse sobre este campo de entrada. Você pode agora aplicar uma variável, então eu posso ir aqui e escolher pequeno. E então todos os meus botões aparecem. Tudo agora está vinculado a esta quantidade. Bem aqui agora, a parte divertida é que isso não está apenas restrito aos raios de canto. Não, isso tem muitos usos possíveis. A questão agora é como decidir isso, onde tudo isso pode ser usado. A forma mais simples é verificar o escopo. Nas configurações de escopo, você pode usar o raio do canto, largura e altura.
lacuna e conteúdo de texto. Então a parte divertida aqui é que, digamos que eu tenha outro, vamos chamar isso de altura média. Ok, e eu vou fazer isso como 32. Ok, eu posso pegar este pop-up aqui, ir à minha altura, escolher isso e selecionar a altura média. Assim, ao fazer uma pílula, componentizei a altura e os raios de canto, e o mesmo pode ser feito com a largura também. Então imagine o tipo de sistemas, organizações e uniformidade que você pode ter em sua interface de usuário, porque isso era inédito. Componentizar esses valores não era possível. Para resumir, você pode ter quantos números quiser, e você sabe quando fazemos vídeos de nível avançado. Estes são vídeos básicos que mostram como criar designs no Figma, sem discutir como usá-los no seu sistema de design, pois isso levaria mais de 1 hora. Eu precisarei gastar mais 1 hora apenas explicando como você usa isso nos seus projetos do dia a dia. Por agora, vamos com calma entender primeiro como você declara essas variáveis. A próxima variável que discutimos foi uma variável de string, onde você pode declarar conteúdo, e a parte divertida agora é que você também pode ter modos. Agora, eu não vou discutir muito sobre modos agora, simplesmente porque é um tópico completamente novo, quanto a como você usa os modos. Mas a parte interessante aqui é que, digamos que você tenha um aplicativo que está em ambos os temas, claro e escuro, certo? E vamos apenas dizer que eu pego essa capa aqui e vamos apenas ter esse quadro como meu tema claro, e então esse quadro como meu tema escuro. Se este componente for o mesmo, basta trocar as cores. Digamos que eu pegue isso aqui, desanexe e adicione uma cor cinza 2. Ok, vou pegar todos esses, desanexar todos eles e talvez fazer esses como cinza 3. Ok, vamos deletar este aqui. Agora isso funciona bem em um tema escuro, mas obviamente não seria legível em um tema claro. Minha primeira solução seria, ei, por que eu não vou aqui e em vez de cinza, faço isso cinza 5, certo? Essa seria a maneira mais fácil de consertar as coisas. Mas isso não faz sentido, porque você tem todos esses primitivos se misturando como se não houvesse lógica por trás. O jeito certo seria eu ir para a minha paleta de interface do usuário e eu tenho o texto primário, digamos que eu crio uma nova variável e desta vez eu vou selecionar a cor e vou fazer isso como texto secundário. Ok, texto traço secundário, eu vou clicar aqui, criar um alias e vou selecionar cinza 3. Ok, se não cinza 3 talvez, você sabe. Provavelmente eu não sei, sim, na verdade. Vamos manter cinza 3. Ok, você pode ver que o texto primário é uma cor preta e o texto secundário é uma cor cinza, o que basicamente significa que eu só posso usar isso para um tema claro. Então se eu for aqui e fizer isso como texto primário e for aqui e fizer isso como texto secundário, isso parece bom. Ok, então agora minha paleta foi criada para um tema claro, mas se eu levar isso para uma superfície escura, não é legível. O que eu posso fazer é clicar neste ícone de mais bem aqui, e assim que eu faço isso, eu tenho dois modos da mesma variável. Agora isso é um divisor de águas. Você vai adorar isso. Eu posso chamar o modo 1 de claro e o modo 2 de escuro. E aqui no meu texto primário, em vez de vinculá-lo ao cinza 5, eu posso vincular isso ao cinza 1. E aqui no meu texto secundário, em vez de tornar isso cinza 3, eu posso tornar isso cinza 2. Agora, a parte divertida é que se eu voltar aqui, você vai perceber que uma vez que você já selecionou o texto primário, então por que não está mostrando a cor branca como deveria mostrar, como claro ou escuro, certo? Então, como você alterna entre isso para mudar de um modo para outro? Você tem que selecionar todo o seu componente ou instância, e bem ao lado da camada, você encontrará este ícone bem aqui onde você tem hexágonos sobrepostos. Se você clicar nos hexágonos sobrepostos, você encontrará a paleta de interface do usuário. E dentro da paleta de interface do usuário, você pode alternar entre claro e escuro. Então, se eu for para o escuro, agora você tem um único componente que tem as mesmas variáveis. A propósito, tem texto secundário, texto primário, mas agora eles estão sendo vinculados a diferentes primitivos. Então eu tenho a mesma cor de cinzas que estão sendo referenciadas de diferentes maneiras em temas claros e escuros. Agora, outra característica louca bem aqui é que vamos supor que eu tenha dois aplicativos, ok? Esta interface de usuário do aplicativo é para o tema claro, e então este aplicativo é novamente para um tema escuro. Você se lembra do que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar essa coisa bem aqui, mudar isso, então ir aqui, mudar de claro para escuro. A parte divertida é que você pode pegar um quadro e alocar um tema, e eu vou usar a palavra modo, porque modo é a palavra certa para isso. Mas estamos usando para temas.
eu posso selecionar um quadro específico e então alocar um modo para este quadro. O que basicamente significa que se eu selecionar isso, bem aqui, colocar algo neste quadro, bem aqui, selecione este quadro, vá para a minha camada e então escolha escuro. Ele mudaria automaticamente para que eu possa fazer outra cópia, e mudaria automaticamente do tema claro para o tema escuro. Isso funcionaria para qualquer outro componente. Digamos que eu tenha um botão. Ok, eu vou criar um botão e este botão pode ter um raio de 6 pixels. E aqui ele terá a palavra clique em mim. Ok, eu vou pegar esses dois e juntá-los. Transforme isso em um componente. E para o meu tema claro, vamos chamar isso de, digamos que eu vou criar uma nova cor. Eu vou chamar isso de botão primário, bispo, ok. Deixe-me fazer isso como BG. E no meu tema claro, obviamente, eu vou aqui e posso selecionar cinza 5, porque essa é a cor que eu quero. E no meu tema escuro, eu quero torná-lo branco puro. Ok. Eu vou aqui, seleciono isso e digito o botão primário BG no meu texto. Eu quero manter isso como texto primário. Ok, agora se eu pegar essa coisa aqui e ir para a minha paleta de interface do usuário e selecionar o meu tema claro, você perceberá que nada aconteceu. Porque isso não aconteceu porque o meu texto primário é realmente preto. Então eu terei que criar um novo token de cor. E quando eu digo a palavra token de cor, é na verdade uma variável de cor. Eu vou fazer este botão de texto primário. Isso ainda está preto, mas não quero que seja. Posso criar um alias e desta vez fazer como cinza. Ok, aqui eu vou criar um alias e fazer isso na cor preta. Agora aqui eu posso realmente ir e dizer que eu só quero que isso seja usado para texto. Ok, aqui eu vou e escolho o botão. Texto principal agora, pessoal, se eu tenho um botão certo. Aqui tem um botão primário BG que tem cor cinza, 5 preto, em luz e cor branca no escuro. E o texto também é invertido. O que eu preciso fazer é tirar isso. E no canto direito você tem este botão bem aqui que tem hexágonos sobrepostos. Se eu escolher automático em vez de especificamente dizer claro e escuro. Se eu escolher automático e se eu arrastá-lo para este quadro, ele mudaria os temas automaticamente. Agora, em muitos casos, o que acontece é que as pessoas duplicariam. E então, uma vez que eles vão aqui, em vez de automático, eles podem ter selecionado claro, ou escuro, ou o que quer que seja. Quando isso acontece, este recurso não funcionaria. Então, se você quer que isso funcione corretamente, certifique-se de que você o selecionou como escuro. Este quadro também precisa ter esse valor específico, então tem que ser claro ou escuro. Se você mudar isso para claro, tudo fica bagunçado. Isso tem que ser escuro e automático, e é por isso que está funcionando bem. Isso é muito útil quando você está projetando aplicativos em diferentes temas. Agora, chegamos à variável booleana. O conceito de booleano é que ele pode ter um valor de desligado ou ligado. Se você for criar uma variável e selecionar um booleano, digamos que eu tenho a palavra interruptor. Ok, vamos dizer que temos algum recurso aqui onde eu sei que isso parece um recurso muito estranho, mas no meu tema claro nós ficamos de olho, mas no meu tema escuro provavelmente temos isso como desligado. Ok, e eu simplesmente não quero que isso esteja no meu tema claro. Para alternar a visibilidade, posso usar a palavra alternar. Quando uso alternar, estou basicamente dizendo que a palavra token no tema claro pode estar ligado, no tema escuro isso pode estar desligado. Agora, se eu quiser aplicar uma variável, especificamente a variável booleana na visibilidade, não há um ícone de hexágono disponível, então terei que clicar com o botão direito e selecionar minha opção de troca. A parte interessante é que eu posso, claro, ir aqui. Também posso pegar todo esse conjunto, clicar com o botão direito e fazer a troca, então é claro que ele desapareceria. Mas você também pode meio que tornar isso automático. Então, se eu pegasse essa coisa aqui, a visibilidade ligaria e desligaria. Então o booleano agora é útil apenas para visibilidade ou para, você sabe, acionar certas ações no modo de prototipagem. Ok, não há outra utilidade prática. É muito usado em prototipagem e design de interface do usuário, principalmente para alternar entre estados ligado e desligado. Não há muita vantagem nisso. Também falamos sobre coleção agora mesmo. Dentro de uma coleção, se você usar a convenção de barra, também pode ter esses... Quando organizados em um grupo, você tem essas coleções e dentro da coleção pode ter cor, e dentro da cor, cores cinza. E as cores da marca de forma muito semelhante a como costumávamos declarar nossos estilos.
E só quero colocar esses nomes aí porque nos próximos vídeos estarei usando a palavra cores e grupos, certo? Então, dentro das coleções você tem grupos, dentro dos grupos você tem variáveis. Variáveis são nomes para códigos hexadecimais específicos. Você pode ter diferentes grupos para o seu espaçamento. E raio. Então você tem um primitivo, e dentro dos primitivos você pode salvar suas cores neste grupo do que apenas seus espaçamentos e apenas seus raios. Porque, como eu disse, você pode usar como um layout automático também. O conceito de alias já foi abordado. Você pode clicar com o botão direito e escolher essas cores. Então acho que isso seria resolvido. E claro, você sabe, é assim que as pessoas colocam. Então se você tem um grupo chamado espaçamento, dentro do espaçamento você tem XS, você tem SM. Então você sabe, existem várias denominações para isso, certo? Então X é extra pequeno, SM pode ser apenas pequeno, MD pode ser médio. E então você sabe, essa coisa aqui, esses podem ser alguns números que eles provavelmente declararam em seus primitivos. Então eles estão em sua coleção de tokens, mas talvez seus raios de borda, seu espaçamento, todos eles estão de certa forma, você sabe, pegando números de uma biblioteca específica a uma lógica muito própria por trás disso. Isso entra no assunto de sistemas de design e design de UX, que você não quer cobrir. Agora, caso contrário, o vídeo nem mesmo terminará agora. Uma dúvida muito importante que muitos alunos têm é qual exatamente é a diferença entre estilos e variáveis, certo? Nos estilos, estávamos apenas restritos a tipos de letra, sombras e cores, e quando você declara um estilo, eu posso realmente pegar essa coisa aqui, ir até o ícone e clicar em mais. Eu posso adicionar várias camadas no meu estilo, então é possível ter camadas dentro dos estilos. Certo, isso não é possível em uma variável. Você não pode ter múltiplos valores, sabe? Como propriedades sobrepostas em uma variável. Os estilos podem ter isso. Então o estilo pode ter uma imagem também, pode ter uma cor em cima da imagem também, mas quando falamos sobre uma variável, é um valor concreto, é um valor individual adequado. Dentro das variáveis também é possível armazenar números inteiros. Não havia aliasinho nos estilos, referências de vários níveis não eram permitidas. Você pode usar variáveis nos estilos, e o recurso mais legal é que não há escopo dentro deles. Porém, como mostrado, é possível ter um escopo adequado dentro das variáveis, dizendo ao Figma que certas propriedades serão usadas apenas para texto ou traço. Agora, para colocar isso em prática. Há um arquivo do Figma que foi carregado pelo Figma em sua comunidade. Eu não quero cobrir variáveis neste vídeo porque já estamos, você sabe. Estamos sem tempo, então vou cobrir apenas um exemplo. Apenas quero ressaltar que este arquivo é extremamente importante. Agora vou dar a você uma visão de prototipagem com variáveis. Ok, então eu tenho um componente aqui, eu criei um botão que diz adicionar visualizações. Tem outro botão chamado excluir visualizações. Diga-me o que acontecerá se eu clicar em adicionar visualizações. O número deve aumentar se eu clicar em excluir visualizações, o número deve diminuir. Ok, então mais importante, eu tenho meu número aqui, então isso seria chamado de visualizações e isso seria chamado de termo visualizações. E vamos apenas contabilizá-las, ok? O adicionar visualizações deve incrementar este número. Então, meu primeiro passo seria ir às minhas variáveis locais. E vamos criar uma nova coleção, vou chamar isso de protótipo. Ok, vou criar uma nova variável e no meu número vou chamar isso de contagem de visualizações. Ok, deixe-me apenas corrigir a ortografia. E aqui eu vou fazer isso como 999, ok? Agora vou para a minha camada de visualização aqui e, em vez de ter um número normal, eu vou chamar isso de contagem de visualizações. Ok, isso permanece o mesmo. E é aqui que as coisas ficam incríveis. Você não vai acreditar como isso é louco. Vou mudar para o meu modo de prototipagem. Ok, deixe-me apenas apagar se houver qualquer comportamento, porque eu estava testando isso. Então, se eu entrar no meu modo de prototipagem, eu tenho que clicar nas minhas interações. Ok, aqui no clique eu tenho algumas opções. Ok, agora se eu estivesse fazendo um protótipo normal. Eu escolheria qualquer uma dessas opções. Não se preocupem, teremos um vídeo dedicado para prototipagem também. Por enquanto, só veja isso. Você não precisa implementar. Apenas assista, ok? Eu preciso dizer ao Figma que se eu clicar neste botão, você precisa fazer algumas alterações. Para uma variável, né? Agora o Figma usa a palavra definir variável, é essencialmente mudar o valor da variável, mas no mundo do Figma é chamado de definir variável, então eu vou selecionar definir variável. Agora está me perguntando, Ansh, qual variável você quer mudar? Eu quero mudar a variável de contagem de visualizações. Então eu vou procurar por isso e vou acertar essa coisa aqui. Agora está me perguntando que, Ansh, eu entendo que você quer fazer algumas alterações na contagem de visualizações.
Agora me diga, qual que é essa mudança? Então, no mundo do Figma, é assim que eles falam. Dizem que essa é a minha contagem de visualizações. Pegue essa contagem de visualizações e transforme-a em contagem de visualizações mais 1. Se eu preciso aumentar a visualização, é isso que estou tentando fazer, certo? Então eu não consigo conversar normalmente com o Figma. Eu posso dizer que, ok, adicione uma contagem de visualizações. Não. Na mente do Figma, é assim que nos comunicamos. Faça a contagem de visualizações igual a contagem de visualizações mais 1. Isso é bem parecido com o uso de código em C++. Então, uma vez que eu selecionei minha contagem de visualizações, agora está dizendo 2 novamente, vou pesquisar a palavra contagem de visualizações e então somar mais 1. O que está acontecendo exatamente neste momento? Estou dizendo ao Figma que se eu clicar no botão adicionar visualizações, ao clicar você precisa mudar uma variável, mas o Figma chama isso uma variável definida, né? Então Figma, ao clicar você precisa definir uma variável que é essa variável. Você precisa incrementar a variável de contagem de visualizações em 1, convertendo-a na contagem de visualizações atualizada. Agora eu vou pressionar Enter. Agora a parte interessante é que se eu fosse pegar o slide 5 e criar um ponto de partida para o fluxo, eu veria um pequeno botão de play. Bem aqui eu vou clicar nisso e terei a pré-visualização do protótipo inline. Agora se eu fosse escalar isso e pressionar em adicionar visualizações, você pode ver que a contagem de visualizações está melhorando e mudando. Loucura não, isso é super legal. Sempre que tento excluir visualizações, clico e nada acontece. Vou fechar isso e ir para a seção de exclusão de visualizações. Selecionar meu layout automático. Clique no mais, clique desta vez. Novamente eu vou escrever definir variável. Ok. Agora vou escolher visualizar, contar visualizações e visualizar novamente. Contar para visualizar a contagem menos 1. Não estou escrevendo 999 mais 1. Não estou escrevendo 998. Estou dizendo que qualquer que seja a variável, pode ser. Você pega isso e subtrai 1. Agora, quando eu abrir este protótipo, veja o que acontece. Excluir visualizações diminuirá meu número de views. Adicionar visualizações fará isso desta maneira. Eu também posso fechar isso. E vamos apenas dizer, eu decido. Eu faço isso como adicionar. Sem visualizações, ok? E deletar. Sem visualizações. Vamos espaçar isso. Estou alternando entre o modo de design e prototipagem usando o Shift. Você pode ver todos os P's que pressiono. Por precaução, posso ir para minhas interações e fazer isso mais 100 vezes. Eu posso ir para deletar visualizações e selecionar meu botão, ir para minha variável definida e fazer isso como menos 100. Agora, quando eu abro meu protótipo, posso adicionar 100 visualizações. E vamos ver o que acontece quando eu vou para 0. Ele vai para menos 1 agora. Como eu paro aqui? Esse é o conceito inteiro de condições. Porque se eu fosse para mostrar este menu novamente aqui, você tem variável definida e você também tem condicional onde você tem loops if else. E isso é algo que vamos abordar em nosso protótipo. Eu não quero confundir você agora porque isso é mais do que suficiente. E pessoal, se você está aqui pela primeira vez, se você realmente não cobriu nosso currículo adequadamente, este curso não vai te ajudar. Veja, eu trabalho muito para garantir que há um guia passo a passo adequado para isso. Mas se você está aqui pela primeira vez, eu recomendaria primeiro que você assista a este vídeo, que é um roteiro passo a passo sobre como se tornar um designer de UX, onde eu te digo o grau, a idade, o laptop que você precisa, salários médios, como conseguir estágios, todo o roteiro está bem aqui. Então, se você já começou a aprender UX e não está conseguindo um bom emprego bem remunerado, ou se você não está conseguindo um bom estágio, então nós criamos um vídeo que se chama Dicas Internas para conseguir um emprego de design de UX. Vídeo muito importante. Se você não está conseguindo ganhar dinheiro, eu regularmente recomendo às pessoas que documentem seus aprendizados. Se você não tem o hábito de documentação, estou te dizendo, você vai perder. Eu documento todos os meus aprendizados em uma ferramenta chamada Notion. Eu criei um vídeo no meu canal do YouTube, onde eu ensino como eu uso o Notion. Então, esse vídeo está bem aqui. Se você realmente quer escrever um estudo de caso adequado, se você já fez muito e está se candidatando a empregos, você vai precisar de pelo menos 3 bons estudos de caso. Nós criamos uma playlist que é o Guia Definitivo de Estudo de Caso de UX de 2023. Estou 100% confiante de que isso seria muito relevante no ano de 2024 também.
onde eu pego cada conceito único dentro de um estudo de caso, e-mail que te dou uma prescrição adequada. Se você está aqui pela primeira vez, nós criamos cursos detalhados, playlists adequadas sobre design de UX, ChatGPT, Midjourney, tudo é facilmente acessível. Nós lançamos um site chamado Learn UI UX In. Já mencionei que existe um currículo de 9 semanas para se tornar designer de UX. Se você tem interesse em aprender sobre ferramentas de IA, lançamos o Prom.in, que contém meus principais tutoriais e cursos sobre ChatGPT e Midjourney da IA. Ele contém links para a documentação oficial, minhas ferramentas de IA favoritas e um e-book gratuito. Lista de prompts fornecida para economizar tempo e aumentar a produtividade. Como sempre recomendo, você precisa concluir, no mínimo, nosso curso de 15 episódios sobre design de UX. Se você estiver interessado em AR e VR, criamos um curso sobre design espacial. Acredite, se você entender design espacial, vai agregar muito valor nos próximos meses e vai me agradecer por ter recomendado aprender este assunto. É realmente muito bom se houver algum vídeo que você não cobriu nas palestras anteriores. Por favor, termine isso e faça anotações detalhadas no Notion. Nossa próxima palestra será sobre sistemas de design, mas só vou liberar o vídeo se receber 1000 curtidas em até 5 dias após o upload. E 500 comentários em 5 dias após o upload. Se você quer que eu me esforce tanto, quero que também se dedique. Além disso, é uma via de mão dupla, senão o YouTube nem saberá que este conteúdo existe, então preciso que você interaja com ele para que o YouTube saiba que deve ser espalhado para mais estudantes. Dito isso, estou muito feliz que você chegou até aqui. Sei que este vídeo foi muito longo, mas para ser honesto, eu preciso ter certeza de que cubro cada detalhe de uma maneira que qualquer pessoa possa entender facilmente. Deixe-me saber na seção de comentários se houve algum tópico específico que foi complicado ou muito confuso no vídeo sobre variáveis. Procurarei esclarecer essas dúvidas nos vídeos seguintes. Espero que esteja cuidando da sua saúde mental e física. Este é o seu anfitrião, Ansh Mehra, encerrando. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e inscreva-se no canal. Faço uploads regulares de vídeos sobre UX Design, Marketing e Storytelling.